Boa noite aos ouvintes, boa noite quem está chegando aí. Nós temos atualmente já 12 pessoas já assistindo. A gente vai começar esperando as pessoas a chegarem, mas antes de tudo, começando a fazer uma breve apresentação do dia de hoje. A gente vai começar hoje o nosso segundo e último encontro do minicurso Raça, por onde começar, que possui, hoje, o encontro de hoje possui o título O que nós podemos esperar no futuro? Solidariedade antirracista e Afrofuturismo. O evento ele foi organizado e proposto pelo Laboratório de Estudos Afrocentrados em Relações Internacionais, o LACRE, dentro da Semana Universitária do IREL. Eu me chamo Danilo Josafá, sou integrante do LACRE, sou aluno de Relações Internacionais, e eu irei mediar o encontro de hoje de vocês, ouvintes, com os convidados, o Aldson Souza e Camila Yuri Foucault Mendes. A intenção desse minicurso, gente, relembrando mais uma vez, é promover as perspectivas para além das que a branquitude reserva e recolocar a agência afrodiaspórica dentro da narrativa, apontando contribuições políticas, intelectuais e culturais da população negra para a modernidade. Vou apresentar agora brevemente aqui os convidados. Primeiro, o Aldson Souza, que é brasiliense, formado em letras e mestre em literatura pela UNB. No mestrado, escreveu dissertação intitulada Afrofuturismo, o futuro ancestral na literatura brasileira contemporânea. Seus trabalhos acadêmicos abordam questões sobre afrofuturismo, ficção especulativa e autoria negra. Em 2019, no ano passado, lançou o livro Oceanique, pela editora Dame Blanche. Também é autor da Eletricidade em Suas Veias, do conto Eletricidade em Suas Veias, presente na coletânea Vislumbres de um Futuro Amargo, da agência Marc, e do conto Uma Esfera para Cada Feitiço, publicado na revista Mafagafo. A nossa convidada é Camila Yuri Foucault Mendes, é paulista e paulistana, graduanda em Ciências Sociais pela Unesp de Araraquara, Faculdade de Ciências e Letras, e pesquisadora da área de relações étnico-raciais, especificamente na área de antropologia e sociologia. A sua pesquisa se propõe a repensar as relações entre a comunidade asiática amarela brasileira e a população negra brasileira, a partir da existência ou inexistência da solidariedade antirracista dentro dessas relações interpessoais e pessoalizadas, assim como dentro de uma estrutura social. Gostaria de dar uma boa noite ao Aldson, boa noite à Camila. Nós estamos muito felizes. Perdão. Boa noite. Nós estamos muito felizes por vocês aceitarem o convite. Nós estamos ansiosos pelas trocas que vão ser feitas nessa noite. E agora a gente vai ouvir as exposições e depois abrir para as contribuições dos nossos ouvintes no segundo momento. Sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra primeiramente para o Aldson, para a primeira exposição, e logo após a Camila. Aldson, a palavra está com você. Obrigado, Danilo. Primeiramente, boa noite a todo mundo que está assistindo. E eu quero agradecer também ao Laboratório LACRE pelo convite e dizer que é uma honra estar aqui. É importante pensar um pouco na trajetória de como eu começo a estudar afrofuturismo, porque isso vai refletir bastante na base da construção do conceito que eu propus durante a dissertação. Porque a principal ideia da dissertação era não só estabelecer um conceito e também fazer uma introdução ao tema, mas também analisar algumas obras brasileiras na literatura contemporânea, né? Publicadas aí bem recentemente, de 2014 a 2017, que foram os anos que eu analisei. Então, quando eu entrei na Faculdade de Letras, na UNB, eu gostava muito de ficção especulativa, que é um termo que eu utilizo como um termo guarda-chuva para agrupar justamente ficção científica, fantasia e horror sobrenatural. A ideia de tratar esses três gêneros como gêneros literários que são gêneros comuns é justamente pelo fato de que todos eles escapam do que a gente pode chamar de realidade ou
da não ficção, ou do mundo não ficcional, né, no caso, ou o Samuel Delany tem um termo que ele chama de que seria a literatura mundana, né? Então a fantasia, ficção científica e o horror sobrenatural, eles têm esse ponto em comum, né? Que é justamente propor mundos, propor discussões, propor ideias que fogem das regras, né? Do que se pode acontecer na nossa realidade. Então, se a gente pensar, por mais que seja uma história de fantasia, em que você tem ali todo o argumento a partir do sobrenatural, a partir da magia, né? Você mesmo, sei lá, você pegar alguns elementos comuns, como dragões, elfos, essas coisas não existem no nosso mundo. E quando a gente pensa na ficção científica, por mais que tenha ali uma explicação científica por trás, né? Ou pelo menos é o que se espera, que tenha um tratamento científico por trás dos elementos que estão sendo trabalhados, também trata muito de assuntos de coisas que ainda não são possíveis. Por mais que a gente pense ou tenha a ideia de que um dia, por exemplo, conseguiremos viajar na velocidade da luz, isso ainda no hoje não é possível, né? Então, pensar nos gêneros especulativos, para mim, é muito nesse sentido, né? De entender essa literatura, ou mesmo em outras artes também, esses gêneros que se conectam, né? Por propor outras realidades, especular. E, ao mesmo tempo, quando ali ainda na graduação, eu tive contato com a pesquisa da professora Regina Del Castanho, na UNB, que mapeou o romance contemporâneo, né, e identificou que a presença de autoras e autores negros no mercado literário é bem baixa, né, comparada com de autores e autoras brancos. E também as personagens dentro da obra, né? Então, é uma pesquisa que ficou bastante conhecida porque em determinado momento viralizou justamente por mostrar dados assim baixíssimos mesmo, né? A presença de personagens negros e também de autoria negra. Isso pensando nas grandes editoras do recorte que a pesquisa se propôs a analisar. E pensando nesses dois interesses em comuns, a ficção especulativa e a autoria negra, eu começo então a questionar, né? Então, se a academia e a crítica literária de um modo geral não, dependendo, né, da perspectiva, não vão encarar a ficção especulativa como uma literatura válida de ser estudada, enfim, todas aquelas questões de pensar em best-seller, alta e baixa literatura, que são outras discussões que a gente pode ter depois. Mas a ideia também é justamente pensar nesse gênero que, dependendo do recorte, não é um gênero bem visto, né? E quando você pensa aí na autoria negra, eu comecei a me questionar, então, nesse cruzamento, né, de autoria negra e ficção especulativa. Foi nesse ponto em que eu encontro o afrofuturismo, né, pensando nas discussões, no conceito, a partir da ficção especulativa. Justamente porque quando o termo é criado na década de 90, mais ou menos ali, acho que o texto fundador que cria o termo é de 93, mas ele só é publicado em 94, né? E o termo é criado pelo Mark Derry, que é um crítico literário. E ele se questiona justamente sobre isso, né? Sobre a falta de representação na ficção especulativa. E ele vai se questionar por que esse gênero, e ele falava principalmente da ficção científica, mas dos outros gêneros especulativos também, porque é um gênero tão produtivo e tão pertinente para pensar a experiência negra, né, pensando nas temáticas que estão ali sendo colocadas, mas ao mesmo tempo você encontra poucos autores escrevendo sobre isso. Então, se você, sei lá, pensar nos temas mais comuns da ficção científica, como invasão alienígena, você consegue conectar isso diretamente com o colonialismo. E o afrofuturismo faz muito isso, né? Pensar em como essas temáticas da ficção científica e da fantasia se conectam com a experiência negra no mundo real. E pensar no colonialismo a partir de uma invasão alienígena é um desses pontos, né? A mesma coisa quando... E a gente tem até um termo para definir algumas histórias que tratam, por exemplo, de racismo fantástico, né? Que seria um tipo de preconceito que surge a partir de criaturas fantásticas, né? Então, a gente pode pensar em elfos que
dependendo do contexto ali da história de fantasia, vão sofrer preconceito ou ter embate com outras raças dentro do universo fantástico que está sendo ali construído. Aí, mais uma vez, outro tema que se aproxima da experiência negra. E eu posso pensar também nos androides, né, que tem toda a questão de a gente pensar o trabalho compulsório, pensar a negação da humanidade, enfim, vários outros temas também. E esse foi um dos questionamentos iniciais, né? Por que a gente tem esses temas sendo trabalhados da experiência negra, mas por poucos autores negros e através de poucos personagens negros também. Esse foi um questionamento lá que o Mark Derry fez, e nisso ele cria o termo afrofuturismo, né? Dizendo, e aí eu vou ler aqui o conceito que ele propõe, porque acho interessante a gente pensar da forma que ele disse, e ele diz o seguinte, abro aspas, a ficção especulativa que trata de temas afro-americanos e que lida com as preocupações afro-americanas no contexto da tecnocultura do século XX e, mais genericamente, a significação afro-americana, que se apropria de imagens de imagem da tecnologia e de um futuro prosteticamente aperfeiçoado. Fecho aspas. Então, ele chama que esse tipo de produção pode ser classificada como afrofuturismo. A primeira crítica que a gente pode pensar aí, não só de que é um conceito que surge muito ali no contexto estadunidense, óbvio que depois com outras pessoas estudando e pensando em formas diferentes de conceituar também, a gente consegue ter uma expansão maior dessa ideia e não pensar só na cultura estadunidense. Mas uma crítica que se faz é que foi um crítico literário branco que criou esse termo para definir as obras de pessoas negras. E não é como só se ele estivesse falando sobre isso naquele momento, tá? A gente tinha outros teóricos negros também pensando em conjunto, mas a criação da palavra em si, ela é atribuída ao Mark Derry. E, de qualquer forma, a gente tem toda uma produção anterior a esse termo, né, antes da década de 90, e toda uma produção posterior também, né? Eu gosto de sempre estabelecer isso, porque ele estava pensando a partir de obras que já existiam, né? Não foi a partir dali que as obras começaram a ser feitas. Então, Octavia Butler é uma autora importantíssima no afrofuturismo. Acho que só não 2 livros dela não tinham sido publicados ainda, né? Então, a maior parte da obra dela foi publicada antes do termo. O próprio Samuel Delany também, que é outro nome que inclusive o Mark Derry cita no texto dele, porque na verdade é uma entrevista, né, que ele faz com alguns estudiosos, inclusive com o Samuel Delany também, que é um autor de ficção científica, e em várias outras artes também, né? A gente tem na música, nas artes plásticas, então pensar no Sanha, em outros nomes que ali já estavam produzindo, né? Pensando nessa relação na experiência negra em contato com tecnologias e essas fabulações especulativas. Um dos questionamentos essenciais ali naquele momento era justamente pensar como uma população que teve o passado sistematicamente destruído pode, então, projetar imagens futuras, né? Então, a gente chega aí em uma das primeiras filosofias do afrofuturismo, né? Pensar o tempo de forma cíclica, né? Entender que o colonialismo deixou marcas, deixou feridas no nosso presente, e quem fala muito sobre isso é a Grada Quilomba, né? De como o nosso presente é construído por marcas que foram deixadas por um passado colonialista, né? E essa era uma grande questão, assim, de pensar como essa população, então, pode projetar nessas imagens futuras, se já é difícil, inclusive, resgatar o próprio passado, né? E depois desse momento inicial da década de 90, outras pessoas começaram a sistematizar mais esse conceito, né? E, inclusive, muitos artistas começaram a poder se afirmar também enquanto afrofuturistas, né? Você pensar que a partir do momento que você nomeia uma realidade, você, então, pode começar a produzir a partir disso, né? Então, por mais que antes do termo, obviamente, não haveria como ninguém se afirmar enquanto afrofuturista, porque, enfim, a palavra não tinha sido criada,
e não que essas obras não sejam importantes, né, como as que vieram depois, mas hoje a gente encontra pessoas já produzindo a partir dessas teorias, né, desses pensamentos. Eu gosto muito da definição da Itasha Womack, que foi uma definição que ajudou muito a elaborar a minha própria, né, que eu estava pensando durante a dissertação. A Itasha, ela diz que o afrofuturismo pode ser tanto uma teoria crítica, como também uma lente para a gente, uma estrutura, né, de perspectivas e de narrativas, combinando ali elementos da ficção científica, ficção histórica. Ela fala vários gêneros especulativos, né? Ela não se limita só à ficção científica, que é o que às vezes acontece, principalmente quando o conceito fica muito solto e quando a gente pensa só na palavra, pode parecer que afrofuturismo, por ter afro e futurismo, é necessariamente só sobre futuro ou também só na ficção especulativa, né? Então, um primeiro ponto, assim, que eu gosto sempre de estabelecer é que não é só sobre futuro e não é só sobre ficção científica. A gente pode pensar ali nos outros gêneros também. E a definição que eu proponho sempre, assim, e claro que tem outras pessoas que propõem definições diferentes também, dependendo da perspectiva, eu defino o afrofuturismo como obras de ficção especulativa de autoria negra, com protagonismo negro e que trazem a negritude como temática. Então, seriam 4 elementos, né, que são indispensáveis para se pensar o afrofuturismo. Porque é sobre protagonismo, né? A gente não pode esquecer que a principal motivação para o próprio termo surgir era se questionar sobre a falta de representação. Então, não faz sentido que obras afrofuturistas não sejam produzidas por pessoas negras, né? E que tragam também o protagonismo dentro das obras, né? Porque a questão da narrativa sendo contada e estando centrada dentro de um núcleo de personagens negras também é essencial. E quando eu penso em negritude como temática, no começo eu pensava muito mais como perspectivas que não são eurocêntricas, né, e que consideram a experiência negra, mas meio que a negritude como temática é um conceito que eu pensei mais como uma forma de tornar as coisas um pouquinho mais amplas, mas não também a ponto de considerar futuristas obras que não têm ali um tratamento temático que se volta para a negritude, né? Então, esse conceito, né, de negritude como temática, na verdade, eu peguei emprestado da Robin Coleman, que ela tem um livro chamado Horror Noir, que ela analisa especificamente o cinema de horror negro, né? Então, ela analisa tanto filmes produzidos por pessoas negras, que são filmes de horror, né, e tem esse tratamento racial, e outros filmes que acabam tratando de, ou não, né, não necessariamente tratando da negritude, mas que ali apresenta algum tipo de representação negra. Então, para a gente pensar, né, no que seria negritude como temática, a Robin Coleman diz que é um foco narrativo adicional que chama atenção para a identidade negra, nesse caso a negritude, cultura negra, história, ideologias, experiências, políticas, linguagem, humor, estética, estilo, música e coisas do tipo. Então, é uma forma um pouco mais ampla, né, de se pensar em como o afrofuturismo pode abordar os temas, né, e trabalhar os temas ali dentro das obras, porque em alguns momentos, analisando algumas obras, eu senti que, dependendo da perspectiva adotada, talvez a obra em si não fosse considerada afrofuturista. E não que seja um problema, né? A gente pode ter obras de autoria negra que são de ficção especulativa, mas que não serão afrofuturistas necessariamente. Então, pensar, né, nessa conceituação é importante para a gente também estabelecer esses critérios, né? De qualquer forma, eu não penso só no afrofuturismo só como ficção, né? É o meu foco, de onde eu parti e para onde se volta a maioria dos meus estudos, né? Porque é o que eu costumo analisar e porque também eu escrevo ficção, né? Então, pensar na ficção especulativa para mim
é algo essencial, mas a gente encontra o afrofuturismo em outras formas de estruturar o pensamento, né? Quando a gente começa a se questionar, por exemplo, a relação da população negra com ciência e tecnologia. Então, a gente vai pensar aí no resgate, né, de cientistas e inventores negros e negras que criaram diversas coisas do nosso dia a dia, por exemplo, e a gente perde essas informações, né? Porque tem todo um sistema aí apagando essas narrativas, né? E também na própria percepção, como eu mencionei antes, do tempo de forma cíclica, né? A gente entender que o nosso presente, obviamente, ele é construído pelas experiências do passado, né? Mas que a gente também não consegue construir um futuro se a gente não tem esse retorno, né, ao passado, pensando aí na ideia de Sankoff. Hoje, a gente, pensando em Brasil, né, para a gente não ficar só pensando nesse conceito em obras estadunidenses, no Brasil, uma das coisas que eu identifico que tem bastante diferença com o contexto estadunidense é talvez o contexto estadunidense tem uma tradição maior, né, de obras afrofuturistas ali no século XX. No Brasil a gente não tem tantas, assim, a gente até, por exemplo, Machado de Assis escreveu ficção científica, mas eu, pelo menos ainda não tive tempo, assim, de me debruçar sobre esses trabalhos dele, a partir de uma perspectiva afrofuturista, né, e ver até que ponto ali as teorias batem, né, com o que ele propôs nos contos. Então, esse é um ponto principal, né, para a gente considerar uma tradição maior, e porque, por exemplo, a gente teve, na década de 80, a Aline França, com um livro, né, de ficção científica, e que, inclusive, eu só descobri recentemente, assim, eu fiz a dissertação inteira sem saber desse livro da Aline França, né, A Mulher de Aleduma, e se perdeu, assim, você não encontra esse livro em lugar nenhum. Então, é difícil até a gente fazer esse trabalho mesmo de resgate, né? Mas pensando aqui, principalmente depois de 2010, a gente tem vários autores, né, já pensando no afrofuturismo. O Fábio Cabral, por exemplo, que é um nome que é sempre citado, né, justamente porque muitas das discussões sobre o afrofuturismo começam a partir também da obra dele, né, que o Ritos de Passagem, ali, quando ele lança em 2014, as conversas sobre afrofuturismo começam a chegar ainda de forma tímida, né? E aí é claro que a gente teve também um impulso com o lançamento de Pantera Negra, né, em 2018. Também a gente tem a Luane Zayla, que é uma autora do Rio de Janeiro, que ela também trabalha com ficção científica. Dentro da ficção especulativa brasileira, a gente tem um novo termo aí que surgiu recentemente, que se chama sertão punk, e ele é muito próximo do afrofuturista, inclusive porque foi pensado a partir do afrofuturismo também, né? É um movimento criado por 3 autores negros e nordestinos, pensando justamente nas representações aí do Nordeste, né, dentro da ficção especulativa. Então, já tem gente também produzindo a partir desse outro termo também, né, para pensar nessas relações, aí não só a questão racial, né, mas também pensando nessa questão regional. E eu sempre gosto de afirmar também que o afrofuturismo, ele é um movimento interseccional, né? Então, a gente pensar em como a gente constrói um futuro, né? Que a gente pensar na construção de um futuro possível, né? E a gente não vai desconsiderar outras identidades, até porque dentro da tradição afrofuturista, os autores não estão falando só sobre raça. Então, você tem a Octavia Butler, você tem a N.K. Jemisin falando muito sobre a experiência de mulheres negras, né? Você tem o Samuel Delany, que, como eu mencionei, é um dos autores importantíssimos para o afrofuturismo, que ele trabalha bastante questão de sexualidade dentro da obra dele, principalmente por ser um homem gay. Então tem toda essa questão também de como a obra dele foi recebida, né, dentro de um contexto ali da década de 40, década de 50, em que a comunidade de ficção científica
o via, né, com bons olhos, principalmente por causa disso. Então a gente tem todos esses movimentos, né, e pensar em como, em quais imaginários a gente está tentando quebrar, né, e que a gente precisa quebrar. E aí só duas coisas para finalizar. Eu gosto de pensar que nem toda obra precisa ou é afrofuturista, mas que, dependendo da nossa perspectiva, a gente consegue encontrar obras que possuem elementos afrofuturistas. Então, por mais que não obedeça ou siga aqueles 4 elementos que a gente pensou, né? A autoria negra, protagonismo negro, ficção especulativa e a temática, né, voltada para a negritude, eu posso ter obras que possuem elementos afrofuturistas, né? Porque até quando a gente pensa num filme como Branco Sai e Preto Fica, a gente tem um diretor que é branco, né? E ao mesmo tempo essa obra, principalmente ali quando ela foi lançada, foi muito importante para a gente pensar, né, na relação de... Porque é um filme de ficção científica, né, que tem todo esse tratamento racial. Então a gente consegue aí, dentro da perspectiva que a gente adota, analisar determinadas obras, né, com a teoria afrofuturista, mesmo que essa obra em si não seja afrofuturista. Talvez para ficar um pouco mais estabelecida assim essa questão, 2 trabalhos recentes da cantora Beyoncé, para mim, tem está muito bem estabelecido nessa diferença entre uma obra que tem elementos afrofuturistas e uma obra que é afrofuturista, né? Então, quando você pega o filme Lemonade, que ela lançou em 2016, você tem ali alguns elementos que podem ser lidos a partir do afrofuturismo, né? Mas não é o foco da obra, não é o que constrói a obra em si, então são só alguns elementos mesmo. Mas ao mesmo tempo, depois ela lançou esse ano agora o filme Black is King, né? Que aí já tem toda uma construção voltada para o afrofuturismo, para a narrativa, enfim, tudo, literalmente tudo, né, nessa obra pode ser lido a partir do afrofuturismo, né? Então, a gente tem a diferença de uma obra que tem elementos de outras e outras que são, de fato, afrofuturismo, né? Para finalizar, eu quero citar o pensamento de uma teórica muito importante também, se chama Walida Imarisha. Eu gosto bastante do pensamento dela, porque ela fala sobre como o ativismo e a luta por justiça social é um exercício de ficção científica, né? Então, se a gente pensa em destruir estruturas e mudar o nosso mundo de forma real, quando a gente faz isso, a gente faz um exercício de ficção científica porque a gente imagina uma realidade que ainda não está acontecendo, mas que ela pode ser real e se tornar possível, né? Então ela diz assim, e abro aspas: precisamos da ficção científica. Ela nos permite imaginar possibilidades fora do que existe hoje. Eu propus o termo ficção visionária para abranger os modos de criação entre gêneros literários fantásticos que nos ajudam a elaborar esses novos mundos. Reconhecemos que nada disto é fixo, que é tudo poeira estelar e que nós temos a força para moldá-lo, do modo que fizermos. Então, fecho aspas. Então ela tem esse pensamento, né, que para mim é muito importante para a gente pensar o afrofuturismo, né, que essas estruturas e o que a gente conhece no mundo, a opressão, enfim, são muitas barreiras, né, mas que a gente pode fazer esse exercício de imaginar futuros prósperos, né, por mais que o afrofuturismo em si também não seja só sobre utopia, porque a gente também pode usar a distopia para pensar no tipo de realidade que a gente quer, mas aí também é outro assunto que a gente pode conversar depois, né, mais especificamente sobre isso. Então, para concluir, é isso, né? Foi essa ideia de apresentar, assim, de uma forma mais introdutória e conceitual, e esses movimentos, né, essas estruturas, e pensar nessas perspectivas que o afrofuturismo pode nos ajudar, né? Tanto dentro da ficção quanto fora dela. E é isso. Obrigado.
Obrigado, Waldson. Já fiz todas as minhas anotações aqui para depois a gente abrir a discussão. Acho que todo mundo também está com bastante perguntas aí, questionamentos a serem levantados. Rapidamente, só comentando uma pergunta feita pela Ana Carolina Olinda, para aqueles que não estão inscritos oficialmente na atividade, eu vou compartilhar aqui no comentário do próprio YouTube as referências que o Aldson acabou utilizando durante a fala dele, ok? Então, agora, passando a palavra para Camila e Yuri. Camila, novamente, muito honrado de ter você aqui. A palavra é sua. Muito obrigada, Danilo. Muito obrigada, Lacre, por me receber aqui hoje. Vou dar uma breve introdução do porquê da minha relação, né, com esses estudos sobre solidariedade antirracista. Eu, enquanto uma mulher negra e amarela, dentro desses movimentos sociais, né, dentro do movimento negro, tanto quanto do praticamente recém-feito movimento asiático, desde um bom tempo percebi a necessidade da gente discutir a solidariedade antirracista, não só dentro desses espaços, mas enquanto um projeto, né? Aí para se relacionar e quebrar também, por que não, um projeto político para entender essa hegemonia, né? Que a gente tem aqui falando tanto de uma hegemonia em relação à classe quanto em relação à raça, né? Então, quando a gente fala de solidariedade antirracista, solidariedade todo mundo entende, mas necessariamente o que é ser antirracista? Antirracista é um termo que apareceu razoavelmente recentemente, né? Todo mundo conhece pela citação da Angela Davis, não basta ser racista, é preciso ser antirracista. Todo mundo conhece em relação à popularização que a Djamila Ribeiro trouxe em relação aos vários livros dela, às várias obras dela. É bom começar dizendo que se o racismo faz manutenção do capitalismo e o capitalismo faz manutenção do racismo, não existe, ao meu ver, como ser antirracista sem ser anticapitalista. Por quê? Poderíamos correr o risco de cair na capitalização dos nossos movimentos sociais e ficar preso numa lógica liberal. Além disso, estaremos realmente afetando as estruturas em que queremos afetar. O racismo estrutural, o racismo institucional, está intrinsecamente relacionado com o capitalismo. Enfim, a solidariedade antirracista não é, como o que as pessoas entendem, só sobre pessoas brancas darem assistência a pessoas negras, né? É sobre os indivíduos participantes de todos os grupos raciais se unirem em favor desse projeto de quebrar essa hegemonia, né, de implodir ela. Então, como tirar essa questão da dicotomia do preto e do branco e trazer isso para todos nós, né? É importante também entender que a pluralidade e o multiculturalismo são base fundamental, né, para entender essa solidariedade antirracista, que também vem muito do que eu acabei de comentar, de trazer isso para fora da dicotomia branco e preto, né. A questão é que quando você entende a racialização, não só brasileira, mas, enfim, todas, você entende o racismo enquanto uma coisa na qual apenas existem brancos e negros, né? Você acaba aí apagando, invisibilizando e aplicando epistemicídio em várias outras populações, né? Então, uma vez que você está dentro dessa lógica de solidariedade antirracista, eu acredito ser imprescindível sair da dicotomia negro-branco. Imprescindível entender que os vários eixos, as várias racializações dentro do Brasil, não só dentro do Brasil, mas especificamente no Brasil, elas são específicas. Tentar entender da necessidade de não importar questões não só de outras racializações para aplicar em outras. Vou dar um exemplo, por exemplo. Então, se a racialização da negritude é uma, né? E ela é específica.
apesar dela ser grande e debatida no Brasil, e necessariamente debatida, uma vez que temos uma maioria de pessoas negras, né, dentro do Brasil, um grupo racial de pessoas negras, uma maioria. Então, se a gente trazer questões da negritude, se a gente trouxer questões da negritude, para, por exemplo, aplicá-las na indigeneidade, que é uma coisa que se faz muito. Quando a gente aplica questões fenotípicas, por exemplo, da negritude na indigeneidade, a gente consegue perceber uma falsa simetria que se cria, né? Uma grande falsa simetria quando você olha para uma pessoa indígena e diz, então, você é negra porque você tem determinados traços, ou você é branca porque você tem determinados traços. É bom lembrar que o genocídio, né, de pessoas indígenas não se baseia aí no fenótipo, certo? Então, pessoas que poderiam ser lidas enquanto brancas, e novamente, raça, enquanto sendo uma construção social, é extremamente real, obviamente, mas enquanto sendo uma construção social, é uma coisa que varia aí, dependendo da construção social da pessoa, né? Como ela vai ler essas pessoas. Em relação a quando a gente fala de colorismo, né, principalmente, pigmentocracia. Então, se determinada pessoa lê uma pessoa indígena enquanto branca, isso não quer dizer necessariamente que o latifundiário vai deixar de atirar nas costas dela, certo? Então, importante a gente não, ao meu ver, a gente não alimentar essas falsas simetrias, né, a partir de uma visão única de racismo, que muitas vezes é uma visão baseada no racismo antigênero, né, na negritude. Coisa que acredito que talvez aconteça muitas vezes quando a gente importa questões raciais dos Estados Unidos, né? Uma vez que as coisas são bem diferentes. Então, importante não fazer isso. Um outro exemplo de como isso pode afetar é quando você, bom, nesse momento agora, né, falando enquanto pessoa amarela, conhecedora, assim, do movimento asiático que está se formando, nesse momento está se formando, está se criando uma grande massa, né, um fenômeno de pessoas que está trazendo essas questões amarelas, nessas questões enquanto racialidade, né, e não mais enquanto imigrantes, não mais enquanto pessoas de fora das relações raciais brasileiras, das relações étnico-raciais brasileiras. Então, quando uma pessoa amarela, por exemplo, se ela traz uma fala do tipo, eu sofro a mesma coisa que pessoas negras, tá aí se criando uma falsa simetria, ou eu sofro o mesmo tipo de racismo que as pessoas negras, tá aí se criando uma falsa simetria. Eu, particularmente, nem necessariamente uso ainda o termo racismo para falar em relação a pessoas amarelas, uma vez que isso simplesmente ainda não foi discutido o suficiente, certo? Então, tá aí como a criação de falsas simetrias pode afetar nessa construção de um movimento de solidariedade antirracista, certo? Então, é importante a gente se atentar para quebrar essa dicotomia negro-branco, principalmente para não causar apagamento e invisibilização de outros grupos racializados, mas também para não causar essas falsas simetrias, que são como bombas terrenas, né, na construção aí, na base do nosso movimento. Então, basicamente, queria falar um pouquinho também sobre, e eu tenho certeza que pode ser uma pergunta, pode a pessoa branca ser uma pessoa antirracista, né? Eu particularmente acredito que sim, certo? Quando a gente vai falar dessas questões, eu acredito que seja muito interessante também a gente falar de como as questões estruturais se comportam e não só, talvez, dentro das relações pessoais e interpessoais, né?
Claro que elas são extremamente importantes, essas relações que a gente chama de micro, né? Mas entender qual é a potência, né, de pessoas brancas se entenderem enquanto branquitude, né? E a partir daí, né? E não em relação a uma culpa branca também, a partir de um entendimento político enquanto pessoa branca, participar dentro dessas relações de antirracismo e anticapitalismo, certo? Então, como isso se parece concretamente, Camila? Como se parece quando uma pessoa é antirracista concretamente, né? Uma pessoa não negra, para a gente dar uma variada aí. Por exemplo, quando uma pessoa amarela, e aí vou dar uma breve explicação do que é o mito da minoria modelo, né? Quando uma pessoa amarela quebra esse mito, ela também quebra as questões estruturais que dão manutenção ao racismo estrutural, né? Que dão manutenção aí ao sofrimento de pessoas negras, né? De forma estrutural e de forma individual. Então, o mito da minoria modelo, ele nada mais é um mito que ele vem dos Estados Unidos, sim, mas acredito que dá para ser usado aqui, uma vez que, quando a gente fala de diásporas, né, desses grupos que saem, então, do local de origem deles, né, que migram e se criam aí em outros países, principalmente em países colonizados, acredito ser interessante a gente entender que dentro das relações diaspóricas, muitas vezes, e é aplicável aqui no Brasil, que o grupo, né, a comunidade amarela brasileira, muitas vezes atua enquanto instrumento da branquitude para a continuação e a manutenção de um racismo estrutural em relação a pessoas negras, certo? Nada mais, nada menos, aqui eu estou falando daquele mito que diz que pessoas amarelas são inteligentes, e em contraponto dessas pessoas amarelas, pessoas negras são burras, certo? Que traz aí muito dessa questão, como que falar que o japonês é inteligente, ou que enfim, mais o japonês mesmo, é inteligente, como isso afeta outras pessoas, né? Eu vou dar um exemplo muito rápido, assim, para a gente entender por que a solidariedade antirracista é importante a nível estrutural, que é o discurso do Bolsonaro, acredito que foi há 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, na comunidade hebraica lá no Sul, no qual ele diz, no mesmo discurso que viralizou, que ele traz a questão de que os quilombolas pesam várias arrobas e não servem nem para procriar, como ele coloca, né? Anterior a esta fala dele, ele traz uma fala que é a seguinte: japonês não pede esmola, né? Como essas falas estão interligadas, né? Essas falas, elas estão interligadas justamente no momento que você coloca uma minoria que é modelo, certo? Uma minoria que não pede esmola, né? Outra minoria que está num processo de construção de políticas públicas de cotas, certo? E aí você traz essa fala de que a questão das pessoas negras são, vamos dizer isso, elas são, desculpa, gente, esqueci a palavra. Enfim, elas não gostam de trabalhar, certo? Que elas são pessoas preguiçosas, essa era a palavra, que elas são pessoas boas, e aí traz todo o determinismo biológico, né, e cultural,
que existe muito fortemente aqui no Brasil, de que a cultura das pessoas negras é inferior, e por isso o projeto político de educação também, eu vou falar um pouquinho de educação, porque eu faço licenciatura também, esse projeto político de educação que o Anísio Teixeira traz com o Getúlio Vargas, né, de epistemicídio, né, de apagamento aí da cultura negra e indígena, mas principalmente negra, justamente porque no entendimento dele era necessário uma higienização mental dessas pessoas para que então elas fossem tão inteligentes quanto os brancos, certo? E tão inteligentes quanto os ricos. Então, por isso também entender a solidariedade antirracista, entender toda essa gama, toda essa situação, né, que atinge também a educação, no que a gente entende enquanto um currículo que traz a história da Grécia como história única, né? O começo do conhecimento no local da branquitude, né? Então, quando a gente traz isso, quando a gente está num caminho de solidariedade antirracista, a gente aplica ele a todos os âmbitos da nossa vida, certo? Então, é importante, né, pensar nessas questões de educação também. Acredito que a partir desse momento, e acho que dá para voltar até numa pergunta que eu mesmo fiz para mim, sobre pessoas brancas poderem ser antirracistas ou não, acredito que para algumas pessoas brancas exista uma dificuldade de. E não só para as pessoas brancas, mas para todo mundo, né? Porque a gente apagou a história de África, a gente apagou as origens, né, do conhecimento mundial e a gente trouxe para a Grécia, né? Então, para essas pessoas, parar de se entender enquanto uma pessoa que é neutra e é o indivíduo universal, deve ser realmente muito difícil, não é mesmo? Então, acredito que existe aí essas dificuldades, mas que nenhuma delas definitivamente não são desculpas, não é mesmo? Acredito também ser muito importante, isso é uma característica da história brasileira, de paternalismo histórico, certo? A gente precisa, quando a gente vai fazer esse movimento de solidariedade antirracista, né, de entender as nossas relações étnico-raciais com todos os grupos raciais, certo? Então, acredito ser importante aí trazer essas questões de. Desculpa, eu estou olhando as mensagens. Trazer essas questões de como que a gente quebra essas questões de paternalização, né? Que estão tão postas na história brasileira. O que eu quero dizer quando eu digo paternalismo, né? Eu quero dizer de Vou dar um exemplo com o André Rebouças, né? O André Rebouças é um arquiteto negro, né? Que fazia parte da coroa portuguesa. E uma vez que o André Rebouças fazia parte da coroa portuguesa, existia e não só ele, mas vários outros negros que eram usados de Tolkien, né, nesse momento, então existia esse ditado de que no Brasil não existe racismo, o ditado que foi, esse discurso que foi auxiliado, uma vez que Gilberto Freire também escreve Casa Grande Senzala e romantiza boa parte das relações raciais, certo? Então, o André Rebouças, ele está ali na coroa portuguesa, certo? Ele está enfim, eu li uma passagem que diz que ele até dançava com a princesa Isabel quando, então, certamente não havia racismo, né? Se ele até dançava com a princesa Isabel quando possível, mas
pensar que enquanto a branquitude, a elite rica, né, que é a branquitude nesse momento, em vários momentos, né, enfim, enquanto ela tem esse controle de quem passa, né, o famoso gatekeeping, que as pessoas dizem no inglês, né, ser guardião dos portões, né, enquanto você tem o controle de quem passa pelos portões é, da hegemonia, digamos, é mais fácil você não precisar de questões do racismo estrutural e institucional. Então, muitas vezes, quando alguém traz, né, provavelmente uma pessoa mais velha, traz essas questões de, mas no meu tempo não existia racismo, ledo engano. O racismo, né, ele sempre existiu junto com a criação do capitalismo. Ele sempre existiu na nossa sociedade, enfim, ocidental. Então, quando a gente vai entender esse paternalismo, a partir do momento em que existe o boom industrial, né? A partir do momento em que as pessoas conseguem acessar camadas sociais que antes não conseguiam, a partir do momento que o controle da hegemonia fica mais fraco, de quem consegue acessar determinadas riquezas, existe, historicamente, né, documentalmente, o relato de maiores casos de racismo acontecendo. Por quê? Será, né? Uma vez que a hegemonia já não consegue trazer esse controle de quem entra e quem sai, você precisa barrar isso de outras maneiras, né? Então, eu acho interessante olhar para o racismo estrutural e, enfim, para a racialização no geral, enquanto esse toma lá da cá de manutenção entre capitalismo e racismo, né? Enfim, o paternalismo e o assistencialismo nada mais é que essa intenção de retirada de autonomia da pessoa racializada, certo? Por conseguinte, também da pessoa pobre, hoje em dia a gente pode dizer isso também, e lá atrás também, essa retirada de autonomia, ela pode acontecer quando você, hoje em dia, por exemplo, se performa, né, de maneira assistencialista, né, com essas pessoas. Então você ignora a, o movimento de resistência dela, você ignora a inteligência dela, você ignora a potência dela, né, a autonomia dela, e que ela é um indivíduo, né, é um ser humano pensante, capaz de fazer coisas. Então, como isso, o próprio coronelismo, o próprio paternalismo, o próprio assistencialismo, ele atua enquanto uma trava dentro das nossas construções de solidariedade antirracista, certo? Uma vez que, como você vai entender a pessoa enquanto sua igual? Se trabalhar ao lado dela, dentro da solidariedade antirracista, se ao mesmo tempo, a todo momento, você atua enquanto um pai, você atua enquanto uma pessoa que está acima, que está superior a ela e que tem mais poder que ela, certo? E que tem mais. Não sei se me fiz entender, espero que sim, que tem mais poder mesmo. Aquela hierarquia que a racialização trouxe ainda está posta, né? Ela ainda está presente. E isso é uma questão que, quando se lidando na solidariedade antirracista, na pluralidade, né, de vivências aí, a gente precisa quebrar, né? Senão fica desigual. Acredito que tenho mais 5 minutos, mas eu gostaria de encerrar aqui, porque acredito que a minha fala já acabou.
Muito obrigado, Camila, também pelas suas contribuições. Aprendi bastante também aqui, fiz minhas anotações também. Acredito que a gente deve, na verdade, ter que se aprofundar muito também nessas questões que você falou. Se você quiser compartilhar com alguma referência, alguma questão ou algum texto que você queira indicar também, pode digitar aí no comentário e depois também a gente pode seguir para a nossa sala de conversa depois privado. Mas, enfim, antes disso, nós gostaríamos de abrir esse espaço, tomar aqui 30, 40 minutos para que as perguntas que foram feitas aqui no nossos comentários do YouTube sejam respondidas por vocês, né? Só antes um pouco disso, gostaria só de ressaltar, né, o quão importante é a gente tratar esses dois temas em conjunto, né? Eu sempre gostei muito da fala do Aldson quando ele falou sobre a questão da distopia e utopia, né? E eu sempre gosto de pensar distopia e utopia como um farol. Então, o farol ele serve tanto para que você não se choque com as pedras, né? Então, você está ali com o sentido de se afastar daquilo, quanto de saber aonde é seguro também. Então, esse papel de distopia e utopia é muito importante. E aí também essa distopia, essa utopia, pensar politicamente, né? Pensar uma solidariedade antirracista e pensar a quebra dessa hierarquia que acaba segmentando as nossas lutas e impedindo que a gente potencialize a nossa capacidade de quebrar essas amarras de opressão é o exercício que eu acho que a gente deve se dedicar bastante e é o exercício que a Camila acabou de contribuir bastante, pelo menos no meu pensamento agora com a fala dela. Obrigado, Camila, novamente. Então, vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é da Issa Sayuri. A pergunta é: Camila, você acha que é mais fácil construir a solidariedade antirracista entre grupos racializados, como indígenas, negros e amarelos, do que entre esses grupos brancos? Certo. Oi, Aissa, grande amiga, grande parceira. Acredito que não sei sobre facilidade, certo? Uma vez que todas essas relações vão ser extremamente complicadas, certo? Acredito, e aliás, vou expor aqui com vocês um breve contato que tive outro dia ainda sobre o grupo racializados também ser usado para brancos, né? Existe aí uma discussão que se propõe a entender que pessoas brancas também foram racializadas, porém, elas mesmas que se racializaram, num sentido de se racializar enquanto um ser superior, certo? Enquanto um ser aí neutro, certo? Enquanto um ser absoluto, né? Não no sentido de desumanização, mas no sentido de, vamos dizer, hiperhumanização, certo? Então, acredito que, com certeza, eu não posso afirmar, por exemplo, que é super fácil, apesar da gente ter exemplos, né, de solidariedade antirracista entre pessoas, entre grupos indígenas e negros, por exemplo, né? Não posso dizer, por exemplo, que uma pessoa negra dentro da cidade, né? Então, com uma identidade capitalística construída, me utilizando aqui de Guattari, né? E Deleuze, né? Um termo deles, depois eu coloco aqui. Nessa sociedade capitalística, essa identidade capitalística, né? Então, não consigo garantir a vocês, por exemplo, que uma pessoa negra dentro da cidade, no ambiente urbano, vai reagir da mesma forma ou não vai não vai se utilizar de pensamentos colonizados, né, colonizadores, como uma pessoa indígena, por exemplo. Agora, existe diferença entre a relação de uma pessoa quilombola negra, né, de uma pessoa em área rural negra, e uma pessoa urbana, né, negra. Então,
tudo muito complexo, muitas nuances. Talvez exista essa facilidade maior, mas acredito que, até mesmo porque a construção da branquitude brasileira e a realização dessas pessoas brancas enquanto branquitude, né, esse reconhecimento, ele seja extremamente novo, né? Então, as pautas sobre branquitude são extremamente novas, né? Então, podemos aí influenciá-las, talvez, certo? Dentro dessa construção, para que as coisas fiquem mais fáceis, né? Então, não vou te saber dizer se é mais fácil ou não. Teoricamente era para ser, né? Mas pessoas amarelas, por exemplo, também acabam reproduzindo uma grande quantidade de racismo antinegro, né? Aí, influenciadas pelas pessoas brancas, não se sabe, mas precisa-se entender que tem todas essas nuances, não dá para afirmar nada nesse momento. Talvez aí, quem sabe, uma pesquisa, né, a ser feita. Muito bom, Camila. Obrigado pela sua resposta. Obrigado, Aissa, pelo comentário também, pela pergunta. Podemos seguir para a próxima pergunta. Aqui. Vamos lá. Acho que é a pergunta do Gustavo Silva, se eu não me engano. Ele se identificou um pouco mais ali embaixo. Mas então, Camila, por que você não chamaria de racismo o que se passa com amarelos asiáticos? Perguntinha complicada. Então, né? O nosso entendimento no Brasil de racismo, ele se refere muito mais a um racismo antinegritude. A gente entende enquanto racismo estrutural, racismo institucional, que são, em sua maioria, relacionadas a pessoas negras e também indígenas, mas pessoas negras, a gente entende tudo isso enquanto uma palavra só, racismo, certo? Por causa dessa relação da palavra racismo tão forte com o racismo estrutural relacionado a pessoas negras, com o racismo institucional também relacionado a pessoas negras e também relacionado a pessoas indígenas, mas mais a pessoas negras, que é tão difícil entender que asiáticos amarelos passam racismo no Brasil, uma vez que não existe nesse momento da história, certo? Estruturas efetivamente destinadas a lidar, digamos, com a comunidade amarela brasileira, certo? Existe também a questão da localidade socioeconômica dessa comunidade, né? Essa comunidade que está em maioria, né? Não dá para dizer que está todo mundo, mas em maioria classe média / classe alta. Então, e essa pergunta é realmente complicada. Queria dizer que é uma discussão, como tudo que eu estou trazendo aqui e estou colocando, tudo está em construção. Todos esses termos, todas essas ideias, a gente está no meio da discussão, certo? Aliás, convido todos vocês a fazerem parte dela, a fazerem parte dessa construção, certo? Mas tá tudo em discussão. Por isso, tem algumas pessoas que vão argumentar, então, que a racialização, na verdade, é um guarda-chuva, um grande guarda-chuva, então todos passam pelo mesmo tipo de racialização e por isso, porque passam pela racialização, todos sofrem racismo, né? Porém, eu particularmente acredito que não é tão fácil deixar de lado construções tão fortes como essa da população como a palavra racismo,
certo? Relações tão fortes do racismo estrutural e do racismo institucional relacionado a pessoas negras e indígenas, do genocídio, da necropolítica, né? Que afeta mais pessoas negras e indígenas com a palavra racismo. Por isso, acho tão complicado falar disso. Qual é a outra questão em relação a isso? A racialização amarela ainda não está necessariamente toda estudada, certo? Quando a gente fala de racialização amarela, e aliás, esse é o tema da minha monografia, a gente vai estar, então, falando de uma população que, ao contrário, não ao contrário, mas diferentemente da população negra, não teve um processo de aculturação tão forte, certo? Uma população na qual a sua racialização ainda se baseia muito em questões culturais e étnicas, certo? Então, quando a gente vai trazer essas pessoas amarelas, a gente tem que entender toda essa gama de racialização, de um eixo diferente de racialização, né? Esse eixo diferente, a gente está entendendo também, e isso talvez seja até uma questão específica aí da asiaticidade amarela, né? Que o contexto histórico mundial importa muito na construção dessas pessoas no imaginário brasileiro. Vou dar um exemplo. Na época da Segunda Guerra Mundial, existiam campos de concentração para japoneses. Japoneses estes que, neste momento, não imaginaríamos passando por questões tão estruturais quanto estas, certo? Então, em primeiro momento também, lá atrás, se existe o projeto de branqueamento, né, racial do Brasil para lidar com o então chamado problema negro, né, que era o problema de que, em razão do escravismo, existia um número exorbitante, né, de pessoas negras africanas aqui no Brasil. E aí, para lidar com isso, acredito que todos aqui sabem, se fez todo um projeto de branqueamento racial baseado numa política de miscigenagem, né, e miscigenação com pessoas brancas, né. Então, aí, com os italianos, né, com alguns poucos alemães, né, que vieram para cá, e, enfim, com essas pessoas brancas que foram trazidas para cá. Os amarelos não foram trazidos em razão disso, porque não era entendido que os amarelos eram brancos, mesmo naquela época. Existe um livro, vou colocar depois, chama O Perigo Amarelo, né, da Takeuchi, Márcia Takeuchi, acredito eu, e aí ela vai trazer essas questões que foram colocadas até por abolicionistas em favor da causa da abolição da escravatura, né? Pessoas que diziam, então, estudiosos, né? Que diziam que a pessoa amarela era como se fosse um enxofre, né? Que não ia misturar, não ia miscigenar. A pessoa amarela era um rato, certo? Que poderia, não ia se misturar, ia crescer como uma praga, e ia tomar o Brasil, certo? Daí o perigo do amarelo tomar, né, toda essa proporção e tomar controle das coisas, certo? Então, o amarelo não é trazido enquanto dentro do projeto de branqueamento racial, né? Agora, como essa ideia do perigo amarelo foi para a ideia de hoje em dia da minoria modelo, né? Como que um indivíduo racializado sai de um local tão marginalizado e vem para um local de instrumentalização da branquitude, né? Em relação aí manutenção no racismo estrutural da negritude. Então, é muito complicado tudo isso. A gente tem que entender ainda o que aconteceu, né? Tem várias pessoas estudando isso, inclusive eu. Então, para daí entender o que essa pessoa amarela, qual
qual é a racialização dela, porque senão o que pode acontecer? Aquelas tais das falsas simetrias que eu coloquei antes, né? Que são muito perigosas. Então, uma vez que você diz, então tá, a pessoa amarela sofre racismo, você entende que a pessoa que não tem acesso a essas informações, uma vez que ela lê a pessoa amarela sofre racismo, ela vai ficar. A pessoa amarela morre também? A pessoa amarela, sabe, sofre todos os efeitos do racismo estrutural institucional? É tudo a mesma coisa? É muito complicado, certo? São discussões, novamente, que a gente está tendo e queria convidar todos vocês para o debate. Mas espero ter explicado aqui alguns dos pontos das complexidades, né, dessa questão. Obrigado, Camila, de novo. Obrigado também, Gustavo, pela pergunta. Vamos lá agora para outra pergunta da Issa, e depois eu também somo uma pergunta dessa Issa minha também. Pergunta é para o Aldson. Aldson, para você como autor, quais seriam os maiores desafios, os maiores ganhos de usar a perspectiva afrofuturística para pensar a proposição de mudanças para o futuro? O Aldson, se você pudesse responder, depois tem uma pergunta também que vai mais ou menos nesse caminho, mas primeiro respondendo daí. Tá certo. Eu acho que o maior desafio, assim, pelo menos para mim, já que ela mencionou em relação à autoria e tudo, foi tirar as noções, descolonizar a mente em termos de personagem, formas de contar história, e entender o lugar que, por exemplo, pessoas negras podem ocupar. Então, vai muito de encontro com aquele vídeo famoso da Chimamanda Adichie sobre o risco da história única, né? Então, quando os meus primeiros escritos eram meramente reprodução das representações que eu estava acostumado a ver. Então, todos os personagens eram brancos, homens, heterossexuais, porque era esse tipo de representação com a qual eu estava acostumado, né? Apesar de não me ver nessas representações. Então, eu acho que um dos maiores desafios, assim, inicialmente foi quebrar com essa imagem, quebrar com esse discurso hegemônico, né, sobre o lugar que a gente pode estar, inclusive as realidades que a gente pode construir. Pensar em formas de mudanças para o futuro mesmo, assim como a gente pensa de uma forma mais prática, né, talvez saindo um pouco da ficção, eu acho que a própria ficção pode ajudar a gente a questionar essas estruturas, né? Porque algo que, por exemplo, a Octavia Butler, que é tipo a minha autora preferida, assim, de todas, o que ela faz bastante na obra dela é justamente entender como as estruturas, as hierarquias e as opressões, os modelos políticos atingem pessoas de diferentes formas. Então, em vários livros dela, ela coloca pessoas com diferentes lugares na sociedade, com diferentes marcadores identitários, e para mostrar como aquele sistema, aquela estrutura influencia cada uma delas, né? E como a gente pode utilizar conhecimentos que a gente já possui ou resgatar, né, outros aspectos que ficaram para trás para propor a mudança, né? Ela pensa muito, tem uma filosofia na duologia que ela escreveu, Sementes da Terra, que fala muito sobre quais as mudanças que a gente pode criar, né? Quais as mudanças a gente pode proporcionar no mundo de fato, e entender que determinadas estruturas vão modificar a gente mais do que a gente vai conseguir modificar essas estruturas, mas que, entretanto, também, a partir do momento que a gente é modificado por essas estruturas, a gente consegue propor mudanças. Então, é sempre nessa relação de troca, né, que ela pensa em como a gente pode quebrar, né, essa noção e o que a gente pode fazer enquanto a gente ainda está aqui, né, enquanto a gente ainda tem o planeta Terra para cuidar, porque ela vai muito em relação também à questão ambientalista, né? Então, tem um livro dela que ela mostra um lugar em que a Terra foi destruída e esses humanos estão tentando reconstruir a Terra. Então, a partir disso, ela faz a gente olhar para a nossa realidade e pensar o que a gente também está fazendo para cuidar do nosso espaço, né? Enquanto a gente ainda pode. Então, acho que é muito nesse sentido, assim, né? De
de ampliar mesmo a imaginação e visualizar tanto as alternativas boas quanto as alternativas ruins, né? Porque quando a gente vê os exemplos ruins de futuro que a ficção pode trazer, a gente entende, bom, então eu não quero que o nosso futuro no mundo real seja parecido com esse. Então, a partir disso, eu posso pensar em outras formas, né, de construir algo diferente. Essa pergunta da Issa, eu queria somar a minha também, porque, inclusive, em uma das referências que você utilizou, né, que você citou, que foi esse do Freitas e Messias, né, da Kênia Freitas do José Messias, fala bastante sobre como nós somos empobrecidos de imagens futuras, né, e também somos pessoas negras, são despossuídas no passado. Essa questão do consciente e do subconsciente que o afrofuturismo tem que despertar, né? O subconsciente no sentido de pensar como a pessoa consegue se enxergar no futuro, né? E do consciente de pensar até que ponto a gente tem um futuro, né? Você acha que esses dois componentes, eles são de alguma forma hoje em dia filtrados pelo mundo editorial, se eles têm sido ou têm tido uma predileção ou têm sido afastados pelo mundo editorial, se tem havido algum tipo de resposta no sentido de promoção? Eu acho que pensar o mundo editorial sempre tem as ondas, né, de tipos de narrativa que acaba vendendo mais, porque, enfim, o mercado também é isso, né? A partir do momento que se viu que você também consegue vender representatividade, então você vai investir nessas obras, né? E nem sempre essa representatividade vai estar atrelada com os interesses do grupo que está sendo ali representado. Que simplesmente você estar ali, por mais que tenha um impacto em relação de imagem, né, que é positivo. Então, eu gosto de pensar, por exemplo, pensando na ficção especulativa, nos filmes do Will Smith. Ele estrelou diversos filmes, Apocalipse, e, enfim, ficção científica, mas pouquíssimos ali tem uma discussão racial sendo feita. Então, você tem um tipo de representatividade que é cosmética, né, como a Foucault gosta de definir, que ali você só tem realmente a imagem. Por mais que seja importante, porque, enfim, vão existir vários outros filmes com atores brancos, né, então ter o Will Smith ali também é importante para a gente ter essa quebra nesse sentido, né, mais imediata, assim. É importante a gente também ver como essas discussões estão sendo feitas, né, porque quando a gente pensa também, até nessas imagens que a gente quer quebrar, ou consegue quebrar ou não em relação à distopia ou à utopia, é entender que a distopia para a população negra já é o que é realidade. Então, não faz sentido quando você pensa, por exemplo, pensar em Jogos Vorazes, ou outras histórias de ficção distópica protagonizadas por pessoas brancas, que é isso, a distopia vem como algo que serve como uma cisão, né? Então, você tem ali a normalidade ou algo que a vida comum, a distopia quebra isso, você tem outro contexto de opressão. Para pessoas negras e pessoas racializadas, isso não faz sentido, porque a distopia já é o que a gente vive, né? Porque existem vários elementos que tornam a nossa existência, a nossa experiência dificultada, né? Por várias estruturas aí que a gente precisa quebrar. Então, isso, inclusive, pensar no artigo da Kênia Freitas, o que ela analisa é justamente entender que, por mais que exista uma corrente do afrofuturismo que também diz que é importante a gente ter imagens de utopias, porque a gente não tem isso, né, na vida real, então seria necessário também esse exercício de pensar soluções positivas, pensar mundos prósperos, né? Ao mesmo tempo, muitas obras vão para a distopia, então vão realmente mostrar a opressão sendo ampliada, né? Ou pensar em outros arranjos sendo feitos, mas sempre ali, né? Tipo, com muita violência e, de fato, mais para o lado apocalíptico mesmo, né? Nessas narrativas. Então, isso pode dizer muito sobre o que também a gente está acostumado a produzir, né? Eu ainda acho que é super válido a gente pensar também no lugar da distopia, né? Porque uma coisa que o Samuel Dineen fala também é justamente como a gente precisa visualizar saídas boas e ruins para saber onde a gente quer chegar, mas de fato, assim, às vezes é difícil a gente conseguir imaginar outras soluções, porque a gente está muito acostumado, né, com essas imagens de violência e com, de fato, essa distopia real, então a gente não consegue
imaginar alternativas utópicas, né, nesse sentido. Então, eu acho que o desafio também do afrofuturismo está entender como a gente consegue utilizar as duas coisas, né, entender que em alguns momentos, inclusive, nós, enquanto indivíduos, tem momentos que a gente não consegue assistir determinadas produções, porque, enfim, você vai estar ali vendo, tem representação negra, mas ao mesmo tempo você vê essas pessoas sendo colocadas em situações de extrema violência, né? Então, até que ponto também a gente precisa ter mais uma vez contato com essas imagens, né, que a gente já viu tantas vezes, porque isso de fato cansa, né? Então, às vezes a gente precisa imaginar simplesmente ali outros mundos em que, inclusive, o racismo não existe. A gente pode pensar, né, nessas possibilidades. Assim. Nem sei se eu respondi direito, mas eu acho que é isso. Não, sim, inclusive até despertou uma outra questão também, né, que levando em conta também o que a Camila falou, né, sobre a questão de importação de termos, etc. Essas propostas de amazofuturismo, tupinipunk, cyberagreste, sertão punk, né, que você citou o sertão punk na sua fala, as leituras de Brasil, né, ou sociedade brasileira, né, regionalidades brasileiras, e como elas também incorporam-se também em diferenças de como que saem também um pouco, né, da dualidade, como a Camila falou, do branco, do negro, né, que às vezes a gente tem que fazer esse exercício também. Você acha que, de alguma forma, essas formas de expressão, né, que estão sendo criadas atualmente, elas têm sido algo interessante, uma releitura relevante, necessária, né, de afrofuturismo, só que no contexto brasileiro? Até que ponto elas contribuem, inclusive, para a nossa realidade brasileira em si? As discussões sobre amazofuturismo, eu confesso que eu não acompanhei muito, eu vi uma coisa ou outra assim, mas eu não cheguei a ler sobre, né? Diferente da questão do sertão punk, que geralmente eu acabo sempre mencionando, né? Até porque, em primeiro momento, foi criado o termo cyberagreste, eu não lembro quem fez, mas se não me engano foi uma pessoa do Sul, que estava falando sobre pensar nesse futuro do Nordeste, entretanto, colocando mais uma vez a figura do cangaceiro, né, como então as artes, né, que surgiram nesse primeiro momento do cyberagreste era colocar tipo a figura do cangaceiro com uns elementos assim de ficção científica e as pessoas então tipo como eram pessoas de fora do Nordeste fazendo isso e propondo isso, autores como eu mencionei, né, do Nordeste mesmo, que é a Gabriele Diniz, ela escreve os textos dela com o pseudônimo de GG Diniz, o Alec Silva e o Alan de Sá. Então, eles três pensaram no sertão punk como também uma resposta, né, ao cyberagreste, justamente para entender ali que, mais uma vez, estava tendo essa figura do cangaceiro e os estereótipos do Nordeste em relação à seca sendo recontados, né, então por isso que eles pegam o afrofuturismo, pegam um pouco do solar punk também, que é uma ideia de você pensar em futuros sustentáveis, então é o oposto da distopia e do cyberpunk, né? Porque a ideia é justamente você pensar em mundos sustentáveis, com energia solar, mundos verdes, então pensar que a gente conseguiu, de fato, salvar o nosso planeta, né? Então, eles pensam muito nesse futuro mais positivo, tem, inclusive, um livro na Amazon, acho que se digitasse em Sertão Punk, aparece a versão digital, é gratuita, e tem tanto eles falando sobre o conceito, né, as propostas, como lida também com essa questão regional, né, de pessoas que nasceram no Nordeste, mas não estão produzindo mais lá, ou que não nasceram, mas vivem lá há muito tempo, então eles tocam, eles explicam melhor todas essas questões envolvendo, né. Eu acho que é produtivo, sim, a gente pensar acho que sempre quando a gente nomeia uma necessidade, né, a gente consegue aí esquematizar o pensamento e voltar o olhar de uma forma mais estruturada, né, interessante para pensar que, por exemplo, nessa questão, quando a gente pensa também na literatura brasileira de um modo geral, você encontra pouquíssimas obras de pessoas indígenas e pouquíssimas obras também de pessoas do Nordeste, inclusive racializadas, né? Porque às vezes as representações que você tem, sei lá, Jorge Amado. Então, nem sempre essas representações vão ser interessantes, né?
Perfeito. Obrigado, Watson, pelos seus comentários. Vamos, então, como estamos nos aproximando de 7h30 já, vamos, então, para a última pergunta aqui, que foi feita novamente pelo Gustavo. Pedir, por favor, para que seja exibida a pergunta do Gustavo. Por isso, eu vou começar aqui a comentar. Watson, eu só comecei a me debruçar sobre ficções e conhecer as possibilidades de sonhar nossas próprias narrativas agora, creio. Pode dar algumas dicas de por onde começar a ler e assistir sobre afrofuturismo? Sim. Pensando em autores brasileiros, eu indico Fábio Cabral, que ele tem vários livros já publicados. A própria G.G. Diniz, porque eu acredito que aí a gente já tem a questão do sertão punk também, que encontra junto com o afrofuturismo, então ela tem vários contos publicados na Amazon. Eu também escrevo ficção, então se me procurarem na internet vão ter alguns contos meus. Em termos de afrofuturismo, eu indico especificamente o Eletricidade em Suas Veias, que é um conto que está na coletânea Vislumbres de um Futuro Amargo, porque assim, em termos de tratamento do conceito, eu acredito que das coisas que eu escrevi até agora é o conto que é mais afrofuturista, né? Justamente porque eu construí um androide negro que foi criado por seres sobrenaturais e que existiam aqui desde a época da colonização, e esse androide ele foi deixado aqui durante a escravização e foi vivendo várias vidas, né, ao longo dos séculos. Então tem toda uma questão da negritude sendo abordada. De autores estadunidenses, eu indicaria começar pela Octavia Butler, não só porque ela é um dos principais nomes, assim, mas porque está chegando toda a obra dela aqui no Brasil, né? Desde 2017 para cá, a editora Morro Branco está publicando todos os livros, né? Então, tem várias opções de leituras e, tipo, literalmente qualquer livro dela que pegar para ler, assim, você vai ter os aspectos do afrofuturismo sendo tratados. Filmes, eu acho que o exemplo mais óbvio assim, é Pantera Negra, né? Então, e também os filmes do Jordan Peele, principalmente o Corra, né? Ficando aí, claro, nesse Hollywood, essas coisas mais blockbusters, assim. Eu acho que é isso, um bom passo assim para iniciar. As referências que o Aldson também colocou que eu divulguei para vocês aqui no comentário, também tem muitas referências, né, Aldson? Acredito também que tem filmes aí, tem contos também muito interessantes. E para quem segue as redes do Lacre, a gente vai compartilhar também depois as obras do Aldson para que vocês tenham acesso mais direto, tá? Antes das 7h30, nós temos uma última pergunta, então, aqui do Bruno Alcântara, se é possível que a gente compartilhe aqui. Temos tempo ainda assim, acho que uns 2 minutos, acho que uns 10 minutinhos ainda dá para a gente expandir aqui rapidamente para comentar a pergunta do Bruno. O Bruno comentou aqui: o que você acha da crítica que se tem de uma visão romantizada da África, que se concentra demais no que a África era no passado e futuro sem espaço, para considerar a África atual, principalmente no Black Skin? Eu acredito que a pergunta é para o Aldson, mas Camila também para comentar. Enfim. É interessante a gente pensar em como o Black Skin chega também, né? Porque tem toda essa questão do retorno, né? De fazer esse resgate, né? De mitologias africanas, filosofias africanas, mas também uma releitura ainda do Rei Leão, né? Que é aquela história ali, a gente tem a questão da monarquia sendo colocada, né? Então todo esse papel da realeza, né? Existe uma grande discussão, não tão grande ainda, porque está um pouco localizada, principalmente na postura de uma autora específica, chamada Nnedi Okorafor, porque ela tem ascendência nigeriana e, por exemplo, ela não gosta de ser chamada de afrofuturista. Ela prefere ser chamada de... a gente nem traduziu o termo ainda, né? Mas seria African Futurist. Então, seria... porque ela fala que também não pode separar, né? Não é simplesmente futurismo africano. Então, acho que é sempre interessante a gente pensar, né, até que ponto essas releituras, esses resgates vão ser construídos de uma forma interessante, né,
e entender também até que ponto autores do continente africano também vão se identificar com o termo afrofuturista, né? Porque tem muita gente que critica dizendo que é algo só diaspórico, é algo muito estadunidense, então não serviria para outros contextos, né? Então, mas aí também você vão ter outros teóricos que vai dizer que não é sobre também separar, né? Que a gente pode pensar a partir do afrofuturismo a experiência negra tanto diaspórica quanto africana. Eu acho que é mais questão de postura, né, e de perspectiva também, e que a gente pode pensar em outros conceitos e entender, bom, o afrofuturismo não serve para essa realidade aqui, então eu vou simplesmente pensar em outro conceito, ou talvez nem desenvolver um termo, né, específico. E eu acho que a gente tem a ganhar, né, com essas discussões, porque a gente amplia, né? Inclusive tem outros termos, né? A gente pensa no o afropessimismo, que é o que a Kênia trata no texto dela, tem afro-surrealismo também, então a gente pode pensar, né, nessas questões e, inclusive, entender que o afrofuturismo não precisa dar conta de tudo, né? E acho que o Black King também, ele entender também o que ele está se propondo ali, né? Porque também tem a leitura que a gente faz da obra e das referências que estão sendo colocadas ali. E pensar nessa obra que, mais uma vez, movimentou, né, as discussões sobre afrofuturismo e como gerou umas polêmicas e enfim, eu acho que a gente pode... tem muito para ser estudado ainda também, né, no afrofuturismo. A gente tem mais autores e mais pessoas pesquisando, mas algumas questões ainda não foram investigadas a fundo, né? Pelo menos em termos de Brasil, porque a gente também está importando, né, esses conceitos para cá, e pensar que o sertão punk, por exemplo, já é algo que nasce, né, de uma realidade específica nossa, e a gente pode ver, né, até que ponto também o afrofuturismo serve para a gente pensar na nossa questão específica, né, em relação ao Brasil. Eu queria comentar ainda mais sobre esse finalzinho que você trouxe. Não sei se tem tempo para comentar, mas justamente essa questão de entender se o afrofuturismo serve para o Brasil, né? Eu ia perguntar para você até, existe, vamos dizer, porque é muito sobre representatividade, né, querendo ou não. Então, existe uma representatividade da pluralidade, né, da multiplicidade, né, da negritude brasileira, e não só brasileira, né, mas dessa pluralidade da negritude dentro do afrofuturismo hoje, pensando também que já não usamos muito afro enquanto um conceito para falar de negritude brasileira, né? Usamos, mas não usamos ali, por exemplo, o termo afrodescendente, que simplesmente não serve, né? Quando a gente trata de negritude brasileira, uma vez que existiu aí uma política de mestiçagem, né? Então, já as questões de genótipo simplesmente não nos servem, para além de o que é uma cultura negra no Brasil, né? Que foi tida muito enquanto uma cultura brasileira, né? Todo esse processo que o Manuel Quirino traz no Colono Preto, né? Enfim, depois eu escrevo aqui também. Traria como se o português fosse o conquistador e o africano fosse o colonizador, certo? No sentido de que a cultura africana, a cultura negra, é a base da construção do construto do imaginário brasileiro, certo? Então, traz aí toda o que é, então, esse afrofuturismo, que é o afro no Brasil, né? Enfim. Sim, eu acho que era mais essa a minha pergunta. Tem um fator muito interessante também, que a gente tem poucas obras, né? Por mais que hoje existam mais obras do que, sei lá, existia durante o mestrado, então, sei lá, hoje você encontra mais obras, ainda é difícil, né? Porque sempre também parece que está muito nesse começo, então a gente não consegue esquematizar e ter muitas obras para entender, bom, essa obra fez isso, essa outra fez isso, essa está no meio termo, então... e cada autor também tem
tem sua perspectiva, né, e entender, tipo, que algumas obras vão ser muito futuristas. Então, o Fábio Cabral mesmo, ele constrói mundos em que pessoas brancas nem existem. Então, é muito, muito, muito no futuro. Então, a perspectiva dele é essa, né, de pensar ali numa afrocentricidade mesmo, inclusive nos conceitos que ele trabalha, e outros autores não. Então, mas eu acredito ainda que é sempre importante reforçar que não é só sobre representatividade. Acho que por isso também é aquela minha preocupação de dizer que a discussão tem que ser feita na obra também, porque não é só você colocar pessoas negras ali numa ficção científica, numa nave, saindo do planeta Terra, e não ter, né, uma discussão de fato, né, sobre a nossa experiência enfim, considerar, né, o nosso lugar no mundo real para, a partir disso, também construir essas ficções, assim. Eu fico imaginando como o nosso cenário vai estar daqui a, não sei, 10 anos, quando a gente, se a gente ainda vai estar falando muito sobre isso, ou se já, enfim, né, ou se teremos muitas obras para pensar em um panorama, assim, mais amplo e diversificado, porque, por enquanto, os exemplos acabam, e principalmente esses que a gente conhece mais, né, acaba ficando restrito ali a poucos autores, assim. Mas eu acredito que também, dentro do afrofuturismo, pensar, né, na multiplicidade negra é importante, né, porque não é só sobre raça, é sobre outras experiências e outras intersecções que perpassam, né, a nossa existência. Muito bom, muito bom. Ainda mais ver a conversa de vocês dois, é incrível. Gente, então, acredito que a gente já está estourando um pouquinho, 7 minutos aqui. A Camila fez uma pergunta aqui. Não, estava citando aqui, né, a questão do Manuel Quirino. Ah, tá. É você, Camila, mesmo que está comentando, né, sobre referência, né, perdão. Então, eu acredito que a gente já estourou o nosso tempinho aqui. A gente está 19h37. Relembrando a todo mundo que está inscrito oficialmente, né, nesse evento, a gente vai seguir para uma sala agora do Meet, para continuar, para o Google Meet, para continuar a conversa. Quem tiver dúvidas ainda, questionamentos, apontamentos, discutir um pouco mais sobre isso. Gostaria de agradecer imensamente já, publicamente, né, pela presença de vocês, pelas ótimas intervenções que vocês fizeram aqui, pelas respostas das perguntas, pela paciência também, né, de estarem aqui com a gente numa programação que vai estar por 2h30 aí. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos os espectadores que estiveram aqui. Batemos um máximo de 50 pessoas assistindo simultaneamente. Eu queria agradecer bastante. Lembrando que essa atividade ela foi desenvolvida, né, e organizada pelo LACRE. Gostaria de agradecer principalmente a Lucília e a Issa também, que ajudaram principalmente na construção da atividade. A intenção desse minicurso, novamente, como eu falei, já foi promover perspectivas para além da que a branquitude nos reserva, colocar a diáspora, colocar a nossa agência de pessoas que são marginalizadas, né, na construção, e mostrar as suas contribuições na construção dessa modernidade, né, contribuições que são políticas, intelectuais, culturais também, para essa modernidade que nós estamos construindo juntos. Então, eu acredito que tanto o evento de ontem como o de hoje contribuíram, elas fizeram parte desse nosso esforço. Muito obrigado, gente, por tudo novamente. Obrigado novamente aos que assistiram. Obrigado a Rafaela também, que esteve aqui envolvida, ajudando a gente na coordenação das telas também. Muito obrigado. E é isso. Boa noite. Eu desejo uma ótima semana universitária para aqueles que vão continuar participando das atividades. E convidar vocês para seguir, curtir as redes do LACRE, seguir também os nossos podcasts que estão sendo produzidos. Aproveito para fazer um convite informal também para vocês, que vocês se envolvam também. Depois a gente conversa um pouco sobre alguma produção de algum conteúdo de áudio também, para abordar cada um de vocês o tema de vocês, que vocês maestram melhor proficuidade também. Muito obrigado. E é isso. Convidar vocês para seguirem nas redes, convidar para seguirem nossos trabalhos e agradecer. Obrigado, gente. Boa noite.
Encerramos aqui, então, nosso compartilhamento de conversas aí. Obrigado, gente.